Jesus, ele conhece cada um de nós e ele tem o poder para restaurar as partes quebradas da nossa vida. O capítulo 5 de Marcos é um capítulo muito especial. Ela está na sequência daquele grande milagre que nós vimos já acontecer, onde Jesus acalma a tempestade e ele se revela aos seus discípulos como Deus, como o único que pode domar as forças da natureza. Mas na sequência desse fato, esses 3 milagres que acontecem também reforçam a ideia de que esse Jesus que estava diante dos seus discípulos não era simplesmente um bom mestre, não era simplesmente um líder religioso ou alguém com pretensão política. Ele é Deus, mais um Deus interessado em restaurar a vida das pessoas. Como que isso acontece? Vamos ver aos pouquinhos. A partir do versículo 1 nós temos a história do endemoniado que vivia na região dos Gerazenos. Essa região ela é uma região meio que incerta na sua localização geográfica. Nós podemos supor que seja a mesma região dos Gadarenos, citado em outro evangelho. Jesus chega naquela região depois de passar pela tormenta que ele acalmou e ele se depara com alguém que estava possesso por força demoníaca. Os demônios estavam naquela pessoa e isso pode realmente acontecer. E ele vivia de forma totalmente desfigurada. Ele havia perdido toda a dignidade humana. Diz o versículo 3 que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Ele tinha uma força que era uma força sobrenatural, causada pelos demônios. Ele vivia numa situação de completa proximidade à morte e à impureza. Então veja, no Antigo Testamento você estar junto ao sepulcro era símbolo de algo impuro. E o que os demônios estavam fazendo na vida dessa pessoa era destruir todas as coisas e sujar, deixar tudo impuro. Esse homem, ele vem ao encontro de Jesus e grita: "Que queres comigo, Jesus, filho de Deus? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Os demônios sabiam quem era Jesus e que Jesus estava lá para desfazer as obras deles. Os demônios, eles não queriam que isso acontecesse, eles conversam, eles imploram a Jesus e Jesus pergunta: "Qual que é o nome de vocês? Qual que é o seu nome?" É uma das poucas vezes que Jesus troca algum papo e gasta algum tempo falando com forças demoníacas. O grande problema aqui é que não era apenas um demônio que estava lá. Meu nome é Legião porque somos muitos. Muitos demônios estavam oprimindo aquela pessoa. A legião era um destacamento, era um grupo de soldados dentro do contexto romano, cujo número variava de 3 a 6 mil soldados. Então, você pode imaginar quantos demônios estavam afligindo aquela pessoa, o quanto esses demônios destruíram com essa pessoa. Essa pessoa que perdeu toda a sua dignidade como ser humano, ele saiu da sua família, saiu do seu contexto e vivia como alguém completamente louco. Vendo aquela situação, Jesus, ele olha com misericórdia e os demônios que estão lá imploram para que Jesus os mande, os envie para uma manada de porcos, cerca de 2.000 porcos que estavam lá. Então veja só, o homem vivia na impureza, porque ele estava endemoniado, vivia no meio do sepulcro. Os demônios pedem para que eles sejam transferidos aos porcos, e os porcos também, dentro do contexto do Antigo Testamento, eram símbolo de impureza porque era um tipo de comida, tipo de alimento que os judeus não podiam ingerir. Provavelmente, essa manada de porcos servia aos gentios que moravam na região, não era algo comum e próximo aos judeus. Então, os demônios, eles pedem algo que parece ser o óbvio, eles querem ser enviados para os animais que também são considerados impuros, e nesse sentido Jesus consente, e quando os demônios entram nos porcos, eles se precipitam e todos os porcos
morrem. Isso gerou uma comoção muito grande naquela cidade. Diz o versículo 15: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Todos ficaram aterrorizados, porque aquela pessoa que era conhecida por ser louco, por ser endemoniado, estava agora em perfeito juízo. Jesus tem o poder sobre as forças demoníacas. Ele tem o poder sobre o diabo, sobre os demônios, sobre todas as hostes malignas, porque Jesus é Deus. E a obra que Jesus fez na vida daquela pessoa de restauração está relacionado com o seu poder, com a sua autoridade. Deus, ele é poderoso. Jesus Cristo é o Filho de Deus, conforme nós temos aqui descrito em Marcos. E esse Filho de Deus tem o poder para mover todas as forças da natureza, todas as forças espirituais, também para trazer benefícios e bênçãos àqueles que ele deseja, àqueles que se achegam a ele, àqueles que desejam ser curados. Nesse caso, esse endemoniado foi alvo da graça de Deus, graça esta que confirma mais uma vez a identidade de Jesus. Mas não esse Jesus inalcançável, cujo poder é imenso, mas que não tem relação com as pessoas. Não, Jesus entra na vida daquela pessoa e transforma de uma pessoa impura para uma pessoa pura, de uma pessoa totalmente à parte da sociedade para uma pessoa agora em pleno juízo. Jesus, ele é poderoso. E na sequência, a partir do versículo 21, nós temos 2 relatos de cura que também estão relacionados a doenças, mas a histórias muito tristes de pessoas reais. Primeiro, Jairo vem ao encontro de Jesus e diz: olha, a minha filha de 12 anos está morrendo, por favor, vem. Você pode imaginar o drama daquele pai, que era alguém de posição notável dentro da cidade. Ele era o chefe da sinagoga. Ele vem e se despe de toda a sua posição e roga diante de Jesus para que Jesus salve a sua filha. Jesus vai seguindo Jairo e no meio do caminho vem uma mulher que já estava há 12 anos sofrendo por hemorragia. A menina tinha 12 anos e aquela mulher estava sofrendo há 12 anos com uma doença que nós não sabemos qual que é, mas ela tinha um fluxo ininterrupto de sangue. Ela já havia gastado todo o dinheiro com todos os médicos e ninguém havia descoberto a cura. Aquela mulher, movida de fé, toca nas vestes de Jesus, com a fé de que ao menos tocando ela seria curada, e é isso que acontece. Jesus percebe que dele saiu o poder, vê quem tocou, os discípulos até falam: nossa, Jesus, tem tanta gente aqui, como que o senhor vai achar? Mas aquela mulher se apresenta com temor e diz: fui eu. E Jesus, com o olhar mais gracioso do mundo, vira para ela e disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, aquele que tem o poder sobre todas as hostes malignas, ele tem o poder sobre todas as doenças. Ele pode curar, como de fato curou essa mulher, e a narrativa prossegue. Os empregados da casa de Jairo chegam para ele e dizem: não importune mais o mestre, porque a menina morreu. Agora não tem nada para ser feito. O que será que Jairo pensou? O que será que ele pensou? O que será que ele sentiu? Nós não podemos nem imaginar. É a dor de um pai que perde uma filha preciosa. E Jesus diz ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Da mesma maneira que aquela mulher com hemorragia havia sido curada, Jesus demanda a fé de Jairo. Eles seguem para casa. Jesus toma os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, dispensa todo mundo estava chorando. Jesus chega e diz: olha, a menina não está morta, ela está dormindo. Ele vira motivo de chacota de todos. Jesus pega os pais da menina, os seus discípulos mais próximos, toma a menina nos braços e diz: Talita cumi. Menina, eu te digo, levante-se. E imediatamente, olha só esse advérbio sendo utilizado mais uma vez, imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. A mesma perplexidade dos discípulos lá no barco, a mesma
perplexidade dos gerazenos ao ver aquele sujeito endemoniado agora curado e liberto, a mesma perplexidade daquela mulher que com medo foi dizer a Jesus que fora ela que havia tocado na veste de Jesus. É a perplexidade de contemplar diante de si o Senhor Jesus Cristo, que tem o poder não somente das forças demoníacas, não somente sobre as doenças, mas sobre a vida e sobre a morte. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo com poder e autoridade sobre todas as coisas, por um único motivo, porque Jesus é Deus junto ao Pai e junto ao Espírito Santo. Nós temos aqui o Deus que se fez carne, participando das dores daqueles que estavam lá e trazendo a restauração. Jesus consertando as partes quebradas das vidas dessas personagens, com o poder que emana da sua autoridade como Filho de Deus. E o que aconteceu depois? Todos eles foram testemunhas da ação de Deus. Compartilhar a outras pessoas. O Gerazeno foi pregar a todos sobre esse Jesus. Ele quis até seguir Jesus, mas Jesus disse: volta para sua família e testifica o que o Senhor fez com você, e foi isso que ele fez. Jairo fez a mesma coisa. Também aquela mulher deve ter ido e dito: olha só o que o Filho de Deus, olha só o que Jesus fez comigo, e glorificaram a Deus. Jesus, ele está próximo das nossas tristezas, das nossas aflições, do nosso mundo quebrado, mesmo ele sendo Deus santo, mesmo sendo Filho de Deus, e ele demonstra por meio da sua autoridade, o seu poder, que ele está interessado a reconstruir, a restaurar as nossas vidas quebradas. É diante desse Jesus que eu e você também nos encontramos. Eu não sei qual que é a sua aflição, eu não sei quais são as partes quebradas da sua vida. E isso é algo que acontece porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados, nós estamos restritos, limitados às contingências deste mundo e deste tempo e dessas circunstâncias. Mas Jesus, ele está presente na minha e na sua vida. Ele pode fazer um milagre. Sabe por quê? Porque ele conhece o que está acontecendo dentro e fora de nós. Ele sabe o que é o melhor para nós. E muitas vezes ele quer que a gente confie nele. E confiando, Jesus, ele pode fazer uma grande obra na sua vida. E esses 3 exemplos que o capítulo 5 nos narra, nos incentiva, nos dá aquele gás para que sigamos olhando para Jesus, o Filho de Deus, que mesmo tendo todo o poder, ele se importa com os problemas e as crises que todos nós passamos no dia a dia. Que Deus te abençoe, que esse Jesus também faça grandes obras nas nossas vidas. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.